estamos reunidos em Teu nome. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos celebrando ao nosso Deus 10 anos da Congregação Batista Carulas. Foi em maio de 2010, numa parceria da Igreja Batista Boa Fortuna e Parque dos Ipês, que nós começamos o trabalho ali de casa em casa. Um ano depois, no dia 15 de maio de 2011, estávamos ali na rua Carolina Campos, na casa do irmão Osias e da irmã Marina, iniciando ali, fazendo a inauguração da Congregação Batista Carulas. Depois nós encerramos a parceria entre essas duas igrejas e continuamos no mesmo propósito de bendizer o nome do Senhor. E ali nós estamos anunciando que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por esse momento tão especial, quando nós estamos hoje agradecendo ao Senhor por mais uma agência do Reino de Cristo ali no Carulas, Pai. 10 anos, ó Pai querido, da Congregação Batista Carulas, anunciando que há vida e esperança em Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome, pela vida do pastor Josiel, que está liderando a Tua agência ali naquele lugar, pela vida dos nossos irmãos que ali congregam, pelas vidas que foram impactadas com o Teu Evangelho, pela parceria inicial das igrejas Batista Boa Fortuna e Parque dos Ipês. Louvado hoje seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.
número 100, para esse momento de celebração, nos diz assim: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Nós vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus, porque podemos estar diante de Deus. Os irmãos aqui na Igreja Batista Boa Fortuna, lá na Congregação Batista Carulas, nós estamos sempre comparecendo diante de Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, dons, talentos, com a própria vida. Vamos reconhecer isso diante de Deus? Senhor, muito obrigado, Pai. Nós estamos hoje agradecendo ao Senhor, porque o Senhor tem sustentado a nós e sustentado, Deus, muitas pessoas ao redor do Brasil e do mundo inteiro, através dos dízimos e das ofertas. Ó Deus, nós só comparecemos diante do Senhor, porque o Senhor já nos abençoou, já proveu saúde, trabalho, o ganha-pão nosso de cada dia. Por isso nós comparecemos diante do Senhor. Então louvado seja o nome do Senhor. Ó Pai querido, que as misericórdias do Senhor que duram para sempre, com todas as provisões, sejam, ó Deus, sobre cada irmão, cada irmã que tem comparecido diante do Senhor, Pai, e que o Teu reino, ó Deus, cresça cada dia mais aqui neste lugar, no Brasil e no mundo inteiro. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus, amém e amém. Com grande alegria que nós estamos aqui nesta noite junto com você, para adorar ao nosso Deus, clamarmos a Ele, levarmos a Ele toda a nossa adoração, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E assim juntos nós vamos engrandecer nessa noite o nome do Senhor Jesus. Eu te convido nessa noite que você aí onde você está, que você possa cantar conosco, louvar ao nosso Deus, pois Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E assim nós vamos engrandecer o nome de Jesus, amém?
9 anos, né, a obra vai sendo feita e as memórias vão sendo registradas, as visitas, as dificuldades, a pregação, os cultos. Terá um cuidador que possa ajudar a nutrir de forma pessoal um novo discípulo. Isso põe a nossa fé em ação. É a parte da missão da igreja discipular. Jesus fez vários discípulos e Ele nos ordenou para a gente fazer também discípulos pelo mundo inteiro. esperado por todos, né? Também momento de louvor, de adoração ao nosso Deus, que é a proclamação da palavra de Deus. E nessa oportunidade tão especial de celebração dos 10 anos da Congregação Batista Carulas, a Igreja Batista Boa Fortuna, os nossos irmãos que estão espalhados lá no Carulas, aqui pelos bairros, pela cidade e quem sabe até outros estados, hoje podem ouvir também a palavra de Deus. E para esta oportunidade, quem vai pregar a palavra de Deus? Aquele que tem dedicado a sua vida ali durante esses 10 anos, proclamando o Evangelho, dirigindo aqueles irmãos, pastoreando aqueles amados irmãos. Quero convidar aqui o pastor Josiel da Silva Gomes, que vai estar nesta hora pregando a palavra de Deus. Deus abençoe, pastor. Graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Estamos aqui com o coração transbordando de alegria, porque temos visto e ouvido o que Deus tem feito ali na Congregação Batista Carulas. Eu quero convidar a todos que abram suas Bíblias em Deuteronômio capítulo 5, versículo 1, onde estaremos meditando no tema desta noite. A Igreja de Cristo tem uma missão. Somos chamados a ouvir, a aprender e a guardar e a praticar a palavra do nosso Deus. Enquanto você sintoniza aí no texto, eu quero orar por você para que o Senhor possa falar profundamente aos seus corações nesta noite e que a palavra de Deus penetre o mais profundo do nosso ser. Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Criador, é o nosso sustentador, é quem cuida de nós a cada dia, a cada instante, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem nos feito, e agradecemos, ó Pai, pela poderosa palavra do Senhor que está em nossas mãos, e podemos usá-la a todo instante, e somos abençoados por Senhor, ó Pai. Deus, muito obrigado. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. O texto, o versículo 1 de Deuteronômio, capítulo 5, ele diz assim: Então Moisés mandou que todo o povo de Israel se reunisse e proclamou: Ouve, ó Israel, os decretos e as leis que hoje comunico aos vossos ouvidos, vós os aprendereis
e buscareis e aplicá-lo à vida prática diária. Interessante, meus amados irmãos, que o desejo do coração de Moisés era que o povo, antes de entrar na terra prometida, pudesse ter novamente trazida à sua memória do que Deus havia feito por eles naquela caminhada antes de entrar na terra prometida, da aliança feita com o povo de Israel. E é interessante, meus amados irmãos, que dentro deste versículo 1 do capítulo 5 de Deuteronômio, nós podemos extrair 4 lições importantes para a nossa vida, como igreja de Cristo aqui nesta terra. Nós também somos chamados a ouvir a palavra de Deus. E quando nós deparamos com esta palavrinha, ouvir, nós aprendemos também lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, com o apóstolo Paulo, que escreveu: consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Deus. Creio que Deus tem usado milhares de seus servos para que o povo possa ouvir a sua palavra, principalmente nos dias de hoje, em que nós estamos vivendo, cada um de nós estamos aí de quarentena em nossa casa, cada um de nós não podemos sair, mas nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de aprender com Deus que está junto de nós, que está nos deixando à disposição a sua palavra para que nós possamos ler a Bíblia, colocar em prática e assim estar em constante comunhão com este Deus puro, santo e verdadeiro. Interessante também, meus amados irmãos, que eu creio que é maravilhoso para todos nós ouvir a palavra de Deus, porque ela nos traz vida. A palavra de Deus, ela nos traz vidas. Em Isaías capítulo 53, verso 3, parte A, ela diz assim: Deem ouvido e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viverá. Deem ouvidos e venham a mim, ouça-me para que a sua alma viva. Interessante, meus irmãos, nós precisamos ouvir para que a nossa alma tenha vida. Podemos destacar também o valor de ouvir a palavra de Deus em João capítulo 5, versículo 24, que a Bíblia nos diz assim: eu lhes asseguro, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não será condenado, mas já passou da morte para a vida. O valor de ouvir a palavra de Deus, nós podemos estar a cada momento ligado a Deus através da vida, através da esperança. Podemos estar ligados a Deus através da sua palavra, através das orações, e assim nós então temos a oportunidade de receber desse Jesus, deste Deus, a vida eterna. É necessário não só ouvir, mas receber Deus em nossa vida, ser transformados pelo poder regenerador do Senhor Jesus, ser abençoado por Ele a cada dia. Quando nós ouvimos e recebemos este Jesus, este Deus na nossa vida, nós então também recebemos a vida eterna. Você já parou para ouvir Deus? Você já atendeu o chamado de Deus? Eu quero destacar a segunda palavra que nos chama a atenção nesse versículo 1 de Deuteronômio. Somos chamados a aprender. João capítulo 6, versículo 45, ele nos diz: todos serão ensinados por Deus, todos que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Deus tem usado a congregação batista ali no Carulas
para ser um instrumento dele, para ser um instrumento onde anuncia a palavra de vida e esperança, uma palavra cristocêntrica, onde Cristo é o centro da mensagem que anunciamos ali no Carulas, porque aprendemos assim com Deus. E eu creio que todos nós, quando aprendemos com a palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo da nossa vida, nós também temos o desejo de anunciá-la às outras pessoas. E agora eu quero chamar a sua atenção para o valor de aprender sobre Deus, porque Ele nos dá direção. E então, quando nós aprendemos, Deus direciona. Quando nós aprendemos, Deus está nos ensinando. E aqui no Salmo 32, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: eu instruirei e ensinarei o caminho que vocês devem seguir, eu aconselharei e cuidarei de vocês. Olha que maravilha, que coisa abençoadora que Deus faz na nossa vida, que algo extraordinário que Deus está presenteando eu e você, quando nós ouvimos, quando nós aprendemos, somos guardados, somos instruídos por Deus. No Salmo 25, verso 8, a palavra de Deus diz: bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Deus nos dá a direção, Deus nos aponta o caminho que devemos seguir, e Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por mim. Este é um privilégio de todos nós que temos a oportunidade de ouvir, de aprender. E agora, em terceiro lugar, eu quero destacar: guardar. Somos chamados a guardar a palavra de Deus. Não é diferente do que Moisés desejou para o povo de Israel também naquela época. O desejo no coração de Moisés é o mesmo desejo que está no nosso coração. É que o povo pudesse guardar os ensinamentos, para que o povo pudesse estar sempre na sua memória a aliança feita com Deus naquela trajetória antes de chegar à terra prometida. E nós também desejamos que a todos que possam ouvir a palavra, possa aprender, possa guardar em seus corações os ensinamentos do nosso Deus. Qual é a importância de guardar a palavra de Deus? Qual é a importância de guardar a palavra de Deus? E o Salmo 119, versículo 11, nos ensina: guardei no coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti, diz o salmista. Guardei no coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Então, meus amados irmãos e queridos ouvintes, a palavra de Deus é um remédio para todos nós. A palavra de Deus, ela nos traz vida, traz esperança, traz cura para a enfermidade da alma. Interessante, meus amados irmãos e amigos, creio que nesses últimos dias nós todos temos ouvido falar tanto sobre enfermidades, Covid-19, mas ouvimos falar tão pouco sobre esta enfermidade chamada pecado, que mata silenciosamente, que destrói a alma, que separa o homem de Deus, que distancia o homem de Deus. Ninguém ou poucos falam sobre esta enfermidade que mata muito mais do que o Covid-19. É uma morte eterna, é uma separação eterna de Deus. Mas eu quero ler mais um texto da palavra do Senhor, que se encontra em João capítulo 14, versículo 23, onde Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, mas o meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos nele morada. Olha que bênção, olha que maravilha.
É a palavra de Jesus, é Jesus que está dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morada. Eu quero destacar alguns pontos aqui nesse versículo. Primeiro, eu creio que é um privilégio para nós amar o Senhor Jesus, porque Ele nos amou primeiro ao ponto de se entregar para ser morto na cruz do Calvário, para nos resgatar da morte eterna. Em segundo lugar, é uma honra para nós guardarmos a palavra de Deus em nossos corações, porque ela é o remédio que nós precisamos contra a enfermidade chamada pecado. Guardar a palavra de Deus significa lê-la todos os dias, pôr em prática os seus ensinamentos, e podemos destacar 3 pontos importantes para todos aqueles que leem a palavra do Senhor, que se encontra lá em Colossenses capítulo 3, versículos 16 e 17. Aquele que guarda a palavra de Deus tem um coração alegre. Aquele que guarda a palavra de Deus tem um coração agradecido. Aquele que guarda a palavra de Deus tem um coração submisso a Deus e faz a vontade de Deus a cada dia. É privilégio para nós servir um Deus vivo, um Deus forte, o Deus poderoso, o Deus criador, o Deus vencedor. É para nós um privilégio muito grande servir a Deus. Quarto lugar, Jesus faz promessas para aqueles que guardam os seus ensinamentos. Está aí em João capítulo 14, versículo 23, parte B. Olha que maravilha! Nós viremos a Ele e faremos nele morada. Vou repetir: nós viremos a Ele e faremos nele morada. Nós quem? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo fará morada em nós, em todos aqueles que guardar, ouvir, aprender e guardar a palavra de Deus no seu coração, recebendo esse Jesus, este Deus maravilhoso, e sendo transformados pelo poder da sua palavra. Eu quero encerrar a última palavra que podemos destacar em Deuteronômio capítulo 5, versículo 1, que é praticar. Nós somos chamados para praticar. Primeiro, ouvimos. Segundo, aprendemos. Terceiro, guardamos. Agora vamos colocar em prática. Colocar em prática. Nós somos chamados para colocar em ação tudo aquilo que ouvimos de Deus. Isso significa prática. Falamos para as outras pessoas do que Deus fez e está fazendo e continuará fazendo na nossa vida. Isso se chama colocar em prática. Interessante, meus amados irmãos, que alguns meses atrás nós estávamos evangelizando o irmão Aquiles. E aquele irmão disse para mim: pastor, eu quero me batizar. E eu fiz uma pergunta: por que você quer se batizar? E ele me respondeu: porque Jesus transformou a minha vida. Porque Jesus transformou a minha vida. Aí está, meus amados irmãos, a importância de ouvir a palavra de Deus, de ensinar. Para aqueles que ainda não conhecem, praticar é falar com a própria vida de mudança de vida. É isso que aquele irmão está dizendo para nós. Deus mudou a sua vida, e através da vida desse irmão, ele está pregando para outros que ali vão à sua casa. E ao mesmo tempo, ele está testemunhando do que Deus fez e que Deus continua fazendo na vida dele. Outro ponto que nos chama a atenção quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador é a mulher samaritana, lá no capítulo 4, no versículo 39. Após ser impactada pelo poder de Deus, ela sai, vai para a cidade,
vai falar para aqueles seus amigos o que Jesus havia feito na vida dela. E sabe qual foi o resultado? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo quanto tenho feito. É isso que Deus faz. Quando nós ouvimos, quando nós aprendemos, quando nós guardamos, nós vamos praticar e transmitir para as outras pessoas tudo que Deus tem feito na nossa vida. Não é isso que é um privilégio muito grande? Não é um privilégio que nós devemos continuar adorando a Deus, continuarmos levando a palavra de Deus para esses corações. 10 anos se passaram e a agência de Deus ali no Carulas tem sido abençoada e tem sido uma agência abençoadora de vidas, onde pessoas estão sendo lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que Deus abençoe a sua vida e continue derramando as suas copiosas bênçãos sobre a sua casa, a sua família. Você hoje teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Creio também que aprendeu um pouco mais com a palavra de Deus. Creio que guardou um pouquinho aí no seu coração. Coloque em prática. Se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, faça essa decisão hoje. Deixa Jesus entrar na sua vida, porque Ele quer fazer morada no seu coração, na sua casa, em toda a sua família. Jesus quer tomar conta de todos nós, quer nos abençoar de uma forma muito especial, mas só depende de cada um de nós. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. Nós oramos, nós agradecemos por tudo quanto Deus tem nos feito nesses 10 anos e continuará fazendo para a honra e glória do nome dele. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora. Os reis se abalam, os reis se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem.
Que momento feliz esse de anunciarmos a salvação que há em Cristo Jesus, a missão da igreja, celebrarmos a Deus 10 anos da Congregação Batista Carulas. Neste final do culto, nós queremos convidá-lo e lembrá-lo a participar da igreja em sua casa durante a semana, nas mídias, nas redes sociais. Lembrando também que na próxima semana, na próxima quarta-feira, 19h30, 7h30 da noite, nós vamos começar um novo foco do estudo da escola bíblica sobre família, uma oportunidade muito especial para você estudar a palavra de Deus com a sua família. Outra questão também muito importante: você reúna a sua casa, reúna a sua família e participe do PGF, Pequeno Grupo Familiar. Todos os membros da igreja recebem o roteiro da igreja e então faz o culto na sua casa. Encerramos o culto desta hora com uma oração pela sua vida. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, não fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Essa é a bênção de Deus, a bênção da palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 31, o verso de número 6, que nós desejamos para você, mas nós fazemos esta oração em nome de Jesus, amém, e um abraço carinhoso da Igreja Batista Boa Fortuna, da Congregação Batista Carulas para você. Deus abençoe.